Lorena diz que teria ocupado o cargo de diretora da revista se Carolina não tivesse puxado o tapete dela. Carol responde que se acha que ela está à altura, ela dá boas-vindas. Lorena diz que, pelo visto, ela sabe mais do que Carol, porque está ocupando o lugar dela. Carolina diz que foi ela quem se demitiu. Ela agradece todo mundo e dá boa sorte para a rival. Lorena diz para ela ir embora porque isso está distraindo os funcionários dela. Carolina sai e Pietro diz que eles estão esperando as novas ordens e pergunta se, além da entrada triunfal, ela não preparou mais nada. Lorena diz que tem planos, inclusive para ele, e chama ele para a sala dela. Na sala dela, Pietro diz que já sabe muito bem quais são os planos dela para ele, e que é claro que ela não vai querer o braço direito de Carolina trabalhando com ela. Ela manda ele parar de falar besteira e sentar. Ele se senta e Lorena diz que ele é o melhor diretor de arte do mercado e quer manter ele na equipe, e que não é burra de perder um profissional como ele. Lu entra na sala e pergunta se pode confirmar uma reunião. Lorena confirma e diz que ela pode voltar depois para tratar da demissão e que já tem uma assistente pessoal. Yasmin então entra e diz que deixou a bolsa na cadeira de Lu. Pietro se levanta e diz que aceita trabalhar para Lorena, mas só se Lu continuar também. Ela diz que tudo bem e revela que é ela quem vai ficar famosa por causa do concurso. Lili diz que se preparou muito para a conversa com Elisa, mas nem sabe por onde começar. Gilda começa e diz que Lili confiou muito nela, mas a ricaça diz que isso não impediu ela de ter um caso com Germano. Gilda diz que eles erraram, mas não diz que se arrepende, porque desse erro nasceu Elisa. A ruiva diz que não sabia de tudo isso, e que para ela, seu pai era um caminhoneiro já morto. Lili diz que a ruiva é vítima dessa história, mas diz que não está ali para tirar pedra em ninguém. Ela diz que a ruiva não foi favorecida em nenhum momento, e que ela sofreu muito, mas venceu, e que é motivo de orgulho dela, por representar a filha. Gilda diz que se lembra muito de Sofia. Lili diz que a ruiva não é sua filha, mas sente muita admiração por ela e agradece a menina. E Elisa e Lili se abraçam. Lu agradece Pietro, mas diz que não sabe se quer continuar trabalhando ali. Pietro manda ela esquecer Lorena e revela que o mundo dá voltas, e tem certeza que Carol vai voltar para a revista. Carol diz que está possessa porque Lorena está sentada em sua mesa. Floresval diz que ainda não entendeu porque Carol saiu da revista. Carol diz que a vida não é como eles querem. Floresval diz que sabe bem como é isso. Carolina pede desculpas e diz que não devia estar reclamando dos seus problemas. Floresval diz que dói demais ver o filho na cama de hospital e que já viveram dias melhores. Lili chega no bairro de Fátima e libera Silas. Germano vê e vai conversar com ela. Ele pergunta se ela conversou com Elisa. Lili confirma e ele pergunta como foi a conversa. Lili diz que correu tudo bem e revela que continua tendo muito carinho por Elisa e que perdoou a Gilda. Germano diz que isso alimenta as esperanças dele. Lili diz que ele entendeu errado e vai entrando no prédio. Germano pede desculpas, mas Lili diz que precisa ir. Sozinho, ele dá um sorrisinho e diz que ela ainda não mandou os papéis do divórcio, e diz que isso é um bom sinal. No estúdio de Rafael, Charles vê a foto de Débora e fica bobo. Rafael enche o saco dele e Charles explica toda a história do dia das fotos. Rafael pergunta se esse é o tipo de garota e diz que Débora é um doce. Lili entra e Charles diz que já estava de saída e vai embora. Lili
revela que conseguiu conversar com Elisa e que foi bom esclarecer as coisas, e que de certa forma ela faz parte de sua família. Rafael diz que ela e Germano já são separados, mas Lili diz que Elisa é irmã do seu filho. Fabinho entra na sala de Jonatas para conversarem sobre o projeto. Ele vai apresentando todo o projeto para Fabinho aprovar. Jonatas diz que os cursos estão fazendo efeito. Fabinho vê a foto e diz que Débora ficou linda, mas diz que só tem amizade com ela. Jonatas diz que a história dele com Elisa acabou. Fabinho diz que tem a Cassandra e sabe que ela é louca, e vai se lembrando de todos os momentos com Cassandra, mas revela que ela estava com ele só por interesse. Jonatas fica inconformado e diz que pelo menos ela jogou limpo dessa vez. Fabinho diz que não entende por que ela se afastou. Jonatas diz que tem que dar graças a Deus. Antes de continuar contando o que vai acontecer, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa deve se casar com Jonatas ou se ela deve se casar com Arthur no final da novela. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ao mesmo tempo, Cassandra fica no mundo da lua, mas é chamada por Riscado para atender o cliente. Mas ela pede para Riscado atender por ela, porque ela está muito carente. Cassandra vai dizendo que ela é egoísta e começa a chorar na porta do Flor do Lácio. Débora aparece e diz que precisa falar com ela, e revela que Fabinho contou que ela terminou tudo com ele, e pergunta se foi por causa dela. Cassandra sai da conversa, mas Débora vai atrás e fala para ela responder. Cassandra diz que sim, e diz que não quer ser uma pessoa egoísta e que se preocupa com a irmã, mas que no fundo acha que sabia que Débora estava gostando de Fabinho. Débora diz que queria que Fabinho gostasse dela, mas agora não quer que a irmã termine, e que isso não faz diferença, e ela vai embora. Cassandra, sozinha, diz que fez pensando na irmã, e que doeu mais do que ela imaginava, e que vai fazer Fabinho olhar para Débora. Na quadra, Jenny vê Bárbara se engraçando com outro menino, e ela pergunta para Montanha se ele vai visitar Wesley. Ele confirma e pergunta se elas querem carona. Bárbara diz que não vai ao hospital, mas manda beijo para Wesley. Jenny e Janaína ficam olhando torto, e Bárbara vai até elas desesperada, dizendo que vai amanhã. Montanha diz que tá faltando uma pessoa. Cascudo aparece e Jenny diz que não vai no mesmo carro que ele. Montanha fala para ela ouvir o que o Cascudo tem para falar. Sozinho, Cascudo diz que não queria que nada disso tivesse acontecido, mas Jenny olha torto. Hugo encontra com Débora na rua e pergunta por que ela tá triste. Ela revela que brigou com Sandra de novo e que ela terminou com Fabinho por causa dela, e que Sandra só fez isso para não se sentir arrependida. Hugo diz que ela só tá tentando consertar a burrada e pede para a filha dar uma chance, e que dessa vez ela tá arrependida mesmo. Débora diz que tá cansada disso e que precisa ir. Hugo sai e Charles vai falar com ela e entrega uma foto para a menina. A menina abre e fica toda boba dizendo que tá até bonita e que nem tá parecendo ela. Charles diz que discorda e que é exatamente assim que ele vê ela e que fez para ela. Débora agradece e sai. Wesley é ajeitado na cama pelos enfermeiros, mas ainda fica insatisfeito. Montanha, Jenny, Janaína e Cascudo entram no quarto e percebe que levantou a cama. Wesley, bravo, diz que não adianta nada, já que não pode mexer as pernas. Montanha revela para o menino que deu tudo certo na cirurgia e que na semana que vem vão tirar os pontos dele. Wesley pergunta se ele já vai poder levantar, mas Montanha pede calma
e diz que ele tem que ser forte e paciente, e que ainda está muito cedo para dizer o que vai acontecer. Wesley diz que está de saco cheio de papinho e pergunta de Bárbara. Janaína interrompe Jenny, que ia contar a verdade, e diz que ficou cuidando do sobrinho. Wesley diz que não vê a hora de poder voltar a treinar. Leila e Jonatas vão caminhando na rua e Jonatas diz que não tá fácil ver o irmão naquela situação. Leila diz que ele tem sorte de ter uma família unida. Jonatas diz que Floresval tá mudado. Leila pergunta como foi em Campo Claro. Jonatas diz que deu tudo certo e revela que Germano é pai de Elisa. Leila fica inconformada e Jonatas explica toda a história e depois diz que está morrendo de saudade e se beijam. Daisy, deitada na cama, diz que adorou a cama e Carlinhos diz que preferia ter ficado em Campo Claro. Gilda diz que o filho vai gostar ainda e se despede deles. Gilda e Elisa vão para a cozinha e Arthur pergunta se as crianças já dormiram. Gilda confirma e diz que vai dormir também, e fala para os dois ficarem ali e vai para o quarto. Elisa se desculpa pela família estar morando de favor e agradece ele por ter salvo a vida dela. Arthur diz que levaria outro tiro para ganhar outro beijo dela. Elisa diz que ele não vai precisar mais levar tiro e beija ela. Arthur diz que ressuscitaria com o beijo de Elisa e que basta uma linda mulher e um homem que é louco por ela. E ainda pede para Elisa dormir com ele essa noite e que ela não precisa ter medo. Elisa diz que não sabe se está pronta. Arthur diz que o que eles sentem um pelo outro é o suficiente. De repente, eles escutam Carlinhos pedindo socorro. Elisa entra no quarto e o menino diz que teve um pesadelo com o pai. Elisa acalma o menino e ele diz que sente falta de Dino. Elisa diz que o pai dele ama muito Carlinhos e que ela está muito feliz de ter Carlinhos ali perto dela e promete que tudo vai melhorar. Carlinhos pede desculpas por ter sido chato e Daisy acorda confirmando e que queria ver se ela e o Carlinhos iam ficar de bem. Os irmãos então pedem para Elisa dormir com eles. Ela olha para Arthur e o bonitão balança a cabeça confirmando e fecha a porta. Ela então deita com os irmãos. Arthur, deitado na sua cama, se pergunta até quando. No salão, Maristela diz que foi bom enquanto durou. Berê pergunta se ela se conformou que perdeu o bofe. Maristela confirma e diz que vai deixar Floresval em paz e seguir com a sua vida. Berê diz que é assim que se fala. Maristela, olhando para o espelho, diz que cansou dessa Maristela e que está na hora de mudar, e não vai ser só por dentro. Elisa pede para Cida cuidar dos irmãos dela, para que ela e Gilda saiam para procurar um ponto de comércio. E Cida diz que se Arthur não se importar, ela leva eles até a praia. Arthur acorda e diz que está liberado, e dá um bom dia animado e diz que já está indo para a revista para resolver a capa de Elisa. Daisy e Carlinhos ficam desacreditados com armando uma capa de revista, mas o menino diz que nem vai ver mais os amigos. Elisa diz que ele vai sim e que vai fazer muitos outros. Arthur vai saindo e Elisa vai dar um beijo de despedida, e todos ficam olhando. A menina fica sem jeito, mas Arthur repete o beijo e sai do apartamento. Floresval pede os horários de Lorena para se organizar, mas ela diz que não precisa dar satisfação para o motorista. Ele diz que seu filho está internado no hospital, e Lorena pergunta o que ela tem a ver com isso, e revela que ela teve que abrir mão de muita coisa, principalmente da vida pessoal, e quer exatamente o mesmo com todo mundo que trabalha para ela. Floresval resmunga que tá com saudades da Carolina. Em um táxi, Carol vai dizendo olhando para um espelhinho de maquiagem que ela pode e consegue, mas fica se perguntando se ela consegue mesmo. Ela então chega na agência e Arthur aparece dizendo que foi pessoalmente receber a mais nova funcionária da Excalibur
e dá boas-vindas para ela. Ela se aproxima de Arthur e fala para ele dizer onde é o canto dela, que tá tudo certo. Arthur mostra qual vai ser a mesa dela, mas Max diz que essa é a mesa dele. Arthur revela que ele vai ser o braço direito e esquerdo de Carolina. Max fica inconformado e Arthur diz que Carol é uma das melhores profissionais que ele conhece e que ela vai ajudar a Excalibur crescer muito. E ainda diz que Max vai aprender muito com ela. Carol agradece e Arthur diz para eles irem para sua sala. Max diz para Adele que a megera vai tirar o couro dele. Elisa diz para seu Hugo que eles andaram bastante e que tem bastante comércio passando ponto, mas que nenhum interessou. Gilda diz que gosta muito daquele bairro e que elas vão conseguir alguma coisa. Hugo diz que elas querem abrir uma concorrência para o Flor do Lácio. Elisa fala que não existe empadinha melhor que a dele, mas Hugo diz que estava brincando. Elisa diz que ganhou o dinheiro do prêmio, mas ainda não está rica, e agradece pela água e se despede. Gilda e Elisa vão caminhando, e Elisa vê Jonatas e Leila, e ela chama o garoto. Os dois ficam se encarando, e Leila dá oi. Elisa diz que eles voltaram ontem para o Rio, e vão recomeçar a vida. Jonatas diz que fica feliz por ela ter conseguido trazer a família para o Rio. Elisa pergunta de Wesley e diz que quer visitar ele. Jonatas diz que ele está na mesma. Leila diz que ela pode ir com ela. Germano chega e Leila tenta puxar Jonatas e se despede. Germano vai falar com elas e pergunta o que elas estão fazendo ali. Gilda diz que elas estão procurando um ponto comercial. Germano fica todo feliz e diz que quer ajudar com tudo que precisar. Ele então se despede com um abraço em Elisa. Gilda diz que foi embora do Rio achando que Germano nunca ia assumir Elisa. E agora ele tá aí todo orgulhoso. Carol pede um café para Max e ele diz que vai ser com cuspe, mas depois diz que é brincadeirinha. Carolina vai dizendo para Arthur que os papéis da agência estão tudo uma bagunça e que vai dar muito trabalho, e que o salário dela poderia ser muito maior se ele não fosse tão irresponsável. Arthur diz que ela vai fazer muito bem para a agência. Carol diz que ele não cobrou nada de Elisa. Ele diz que não vai cobrar porque ela está precisando do dinheiro. Carol se revolta e diz que acabou a mamata. E ele diz que está começando a se arrepender de ter ganho a aposta. Carolina diz que se Arthur quiser a Excalibur crescendo, ele vai ter que engolir ela. Lorena vai criticando o trabalho de Pietro e Lu. E Pietro diz que ela não está mais no Neotop e que as leitoras da revista querem algo a mais do que peito e bunda. E que a ideia é valorizar a maquiagem que é da Bachille e que está sustentando a revista. Lorena diz que não é à toa que ele está nesse cargo e liga para Arthur. Arthur vai puxando o saco de Lorena ao lado de Carolina e vai dizendo que Elisa vai arrasar na capa dela e desliga o telefone. Carolina fica revoltada que Lorena vai levar a fama pelo concurso. Arthur diz que se Carol tivesse acreditado nela, nada disso teria acontecido e que Elisa iria vencer o concurso e ele a aposta. Carol se senta e pergunta se Elisa sabe da aposta ou se ela vai ter que contar para a Ruiva. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela Totalmente Demais. Até mais!